Você realmente está interessado em comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, mas o ponto é, como saber se o que você ganha pode trazer então esse teu sonho para a realidade? Simples assim. Veja que para você comprar um imóvel existem dois pontos que vão ser considerados antes de você escolher o que comprar. E eu estou falando basicamente então que é a sua renda e quais são os seus gastos. O que eu quero te mostrar é justamente o que levar em conta para saber se você já pode comprar ou se é necessário de repente planejar um pouquinho mais. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também com os teus investimentos nos Estados Unidos. Sendo esses de repente temas que te interessam, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Ó, para começar, você precisa então saber como esses dois fatores, que é a tua renda e os teus gastos, eles se relacionam para você então se habilitar para ter acesso aos financiamentos. E aqui entra um número mágico, que é da regra 2836. E isso aqui, ó, essa regra, ela tem a ver com então a parcela da tua renda que você pode destinar para a tua moradia. Olha só, como primeira dica desse vídeo, eu digo, não compre uma casa que você não pode pagar. Eu sei que isso parece óbvio, mas não é incomum que pessoas de repente assumam dívidas que são maiores que podem pagar. Isso porque não se dão conta do quanto custa para manter a sua moradia. E ainda levando em conta que tem que pagar outros detalhes da sua vida. Por exemplo, entretenimento, economizar para o futuro e de repente por falta de planejamento, a casa literalmente esgota a sua renda. Ou seja, muitas pessoas acabam vendo outros comprando e investindo, seja lá o que for, mas elas não percebem que elas só estão vendo de repente o palco da vida dessas pessoas, elas não estão vendo os bastidores. E talvez justamente por não ver essa realidade que acabam enfiando os pés pelas mãos, talvez sem saber que essa pessoa tem outras fontes de renda ou de repente até também essa pessoa está cometendo um grande erro da vida dela, mas naquele momento ela está aparentando que é algo muito bom para ser feito. Mas então você tem que parar e ver a sua realidade. Esquece a vida dos outros e analisa as suas finanças para ver então se ela vai se encaixar, justamente vai permitir, na verdade, que se encaixe dentro do teu planejamento de ter uma casa nesse momento da sua vida. Então, é aqui que essa regra 2836 se encaixa também, porque ela justamente se presta a limitar os gastos com o imóvel, tendo por base então as despesas que o interessado de repente na compra do imóvel tem no momento da compra. Então, analisa também, claro, o grau de endividamento que você vai ter, ou aquele que está interessado a comprar vai ter, após a compra. Então, para começar, o termo em inglês para essa regra 2836 é o chamado DTI, ou DTI, que nada mais é do que Debit to Income, que é a relação entre os gastos e os ganhos. Ou seja, de acordo com essa regra, o pagamento da hipoteca não deve ser superior a 28% dos seus ganhos mensais, antes dos impostos, e 36% da tua dívida total. Aqui já vem a segunda dica também para você hoje, ó. Ao calcular então essa regra 2836, conte apenas sua renda confiável e não o seu crescimento potencial de renda, que é geralmente aquele dinheiro com de repente uma renda adicional, né? Você tem um horário de X de trabalho e você trabalha um pouco mais. O nome disso é hora extra. Então, você não pode garantir que essa hora extra vai se perpetrar ao longo dos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, você não pode contar com esse dinheiro. Por isso, então, que não conte com isso. Conte com aquele dinheiro base que você tem hoje. E ó, veja que o número 28 é um percentual e ele é chamado de proporção front-end, que é o custo total da moradia dividido pela sua renda mensal total. E o custo total da habitação inclui o pagamento do empréstimo hipotecário, os juros, os impostos sobre a propriedade e o seguro, além, claro, do chamado HOA, que é o Home Owners Association, nada mais é que condomínio. Aqui ele também vai excluir, claro, serviços públicos como água e luz, isso não entra na conta. Olha, você pode perceber que eu falei algumas informações aqui que seriam então o valor principal, qual seria os impostos, no caso aqui o insurance, que seriam o seguro envolvido. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma sigla que se chama PITI, P-I-T-I, ou seja, Principal, que é o valor principal do valor que você vai estar pagando de mortgage, ou de financiamento no caso, Interest, que são os juros, ó, principal mais juros. O T desse PIT é
tax, ou seja, impostos, e claro, o imposto sobre esse imóvel, que tem todos os anos, como se fosse o imposto ou IPTU no Brasil, e o insurance, que é o seguro que vai estar agregado a esse imóvel, justamente protegendo quem está emprestando dinheiro para você. Então, olha, somamos tudo e dá o custo total da tua habitação, que a gente então divide pela renda e o total é um percentual então tido como front-end. Já no caso então do número 36, esse também é um percentual e é chamado de proporção back-end e é o endividamento total, considerando então agora, nesse caso, o custo total da moradia mais os chamados custos de crédito, como de repente parcelas com veículos, parcela mínima do cartão de crédito, não é o total que você paga da tua fatura, é o mínimo, tá? E ainda obrigações como pensão alimentícia vão entrar nessa conta. E claro, se você já tiver um outro imóvel financiado, também vai precisar ser informado, porque já é uma obrigação que você tem como certa todos os meses. Usando parte do exemplo anterior, agora a gente vai somar então o custo total da habitação mensal mais as dívidas totais, dividindo então a renda total familiar. Aqui já é possível você visualizar quanto da sua renda total vai ser comprometida com todas as suas dívidas normais, sem levar em conta alimentação, energia, lazer, seguro de vida, manutenção da casa ou do carro que de repente possa aparecer no meio do caminho. Eu só estou sendo mais detalhista porque quando você olha o número, por exemplo, 36, você pode pensar que então tá tudo tranquilo, ainda sobra de 100%, eu tirei 36, olha só, ainda tem um bom dinheiro pela frente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, pagando a casa, você tem, então, que seriam essas dívidas principais, né? Não é que você tem, então, bastante dinheiro sobrando. O ponto é que existem outros valores que envolvem a tua vida, não é verdade? Agora, veja que se você não se planejar, então, financeiramente para incluir um mortgage, ou seja, um financiamento nos seus gastos mensais, pode ser que você se surpreenda sobrando mês e faltando dinheiro. Talvez já tenha acontecido isso com você sabe do que eu estou falando. Então, antes de assumir uma dívida de 15 anos, ou 30 anos, ou até mais, faça as contas e não se esqueça de já, agora, trabalhar no que a gente chama de reserva de emergência, pelo menos para 6 meses. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso e eu vou deixar um link aqui em cima para você conferir. Mas vamos pôr a mão na massa então agora, porque eu vou te mostrar um site onde você consegue visualizar tudo que eu te falei até agora de modo dinâmico e prático, sendo que uma vez que você já entendeu exatamente o que é o DTI e os valores de dívida pessoal, dívida do imóvel e as suas receitas, ou seja, todos os seus ganhos, agora vai ser bem fácil para você preencher os campos e fazer a análise com base nos seus números. Vamos lá? Eu estou agora no site da Zillow, que é muito conhecido por anúncios de compra, venda, aluguel de imóveis. Mas ele também, dentro do site, tem a possibilidade de você fazer a conta para ver a realidade com relação ao teu mortgage, se você quer fazer um financiamento de imóveis. E aqui eu já estou dentro dessa página e eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o link para esse site. Assim você pode fazer justamente as tuas pesquisas da mesma forma que eu estou fazendo. Para começar, óbvio, se você quiser, você pode vir aqui traduzir para o português, clica o botão direito do teu mouse e traduz se fica mais fácil para você. Ele já traz preenchido essa questão dos valores, por exemplo, 70 mil dólares, como se fosse alguém que ganhasse então 70 mil dólares, ou de repente duas pessoas, cada uma ganhando, vamos supor, 35 e 35, daria 70, porque aqui é importante você só ter em mente que se você quiser fazer um financiamento com mais de uma pessoa, sem problema nenhum, você pode fazer. Mas todos os rendimentos são apresentados, para isso vai levantar o valor que poderia ser financiado, mas leve em conta também que todos os gastos que essa pessoa tem, os chamados expenses, você também tem que relacionar, o que daí pode puxar o valor para baixo, dependendo da quantidade de dívidas que essa pessoa possa vir a ter. Então é uma análise que tem que ser feita em cada caso. Aqui nessa situação, vamos imaginar uma pessoa que tenha então 70 mil dólares anual, aqui ele coloca como se fosse o mínimo do cartão de crédito, não é o valor total da tua fatura de cartão de crédito, mas é o valor mínimo para pagamento. Mencionou aqui como se fosse 200 e como se tivesse um financiamento de veículo no total de 500 dólares. E também incluiu aqui como se tivesse um empréstimo estudantil. Você poderia também colocar aqui se paga pensão alimentícia ou até no caso de você ter outro financiamento. Esse aqui, outro pagamento de empréstimos ou dívidas. Você também relaciona aqui embaixo. Não só você, mas lembre,
todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse financiamento. Nessa questão aqui, nessa realidade, ele já mostra aqui, ó, ter um índice DTI de 36% ou menos é considerado ideal. Ideal por quem? Para quem vai emprestar. O mercado considera ideal. Por isso a regra do 28,36 que eu mostrei para você no início do vídeo. Agora, olha que interessante. Aqui ele já está dizendo, então, que seria uma dívida em torno de 2.100 por mês, que daria, então, aquela conta dos 36%. Da onde isso? Olha só, somando aqui as dívidas mensais totais, daria 1.000. Nesse exemplo, 500 mais 200 mais 300 dá 1.000. Uma hipoteca de 1.100, então a hipoteca de 1.100 mais 1.000 de dívidas daria então 2.100. Como que ele chegou nesse montante aqui que sobraria da sua renda de 3.733? Ele simplesmente pegou esses 70 mil dólares, dividiu por 12, esse total seria o valor antes dos impostos. Então ele pega esse valor e diminui então de 2.100, vai dar 3.733, ok? Agora, outro ponto, outro site, que na verdade é o mesmo site da Zillow, só que ele faz a conta de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai observar. Olha só, aqui ele também trouxe os mesmos 70 mil, só que aqui ele já está trazendo, não está discriminando os débitos, ele está incluindo total os débitos. É como se você pegasse aqueles débitos lá que nós chegamos de $1.000 e jogasse aqui, por exemplo. Aqui ele trouxe como 250. É só para fazer um exemplo, você faz conforme a sua realidade. Ele também trouxe aqui informando, se você fosse comprar um imóvel, quanto você daria de down payment, ou seja, a sua entrada no imóvel. Aqui ele está atribuindo como se fosse $20 mil. Também já mencionou aqui, ó, o 36% do DTI, já estou considerando que essa é a realidade que você está estimando, e também um juro de 2,916. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, os juros sejam menores ou maiores, então você preenche conforme a sua realidade aqui. Ele já trouxe aqui 360 meses, ou seja, 30 anos, e já trouxe também estimando aqui um property tax, que nada mais é como o IPTU do imóvel. No ano em torno de 1,2, ele trouxe nessa realidade, mas dependendo de onde você está, o property tax ele muda. Então vai para o Google, dá uma pesquisadinha ali na tua região, você consegue colocar o percentual aqui. Outra coisa também é o seguro anual do teu imóvel. Aqui ele trouxe 800, pode ser para mais, pode ser para menos. E também aqui o ROA, que é o Home Owners Association, nada mais é do que o condomínio. Se você não tem condomínio, não preenche nada, caso tenha, esse é o campo. E aqui, ele está com base nessas informações preenchidas, ele disse que essa pessoa, que está vivendo essa realidade, ela então tem a possibilidade de financiar um imóvel até de mais de 320 mil dólares, com uma parcela de 1.837. Veja que aqui ela pode financiar, não quer dizer que ela seja obrigada a financiar de 1.837. Você pode dizer, não, mas no meu orçamento eu quero me comprometer somente com 1.300 dólares, certo? Certo. Então você pode vir aqui, por exemplo, aqui na parte superior ainda tem o income, a gente vai mudar aqui, ó, calculate by payment, ou seja, conforme o quanto você está disposto a pagar. Quando eu mudo aqui, ele já me traz aqui, ó, o pagamento máximo de 1.850. Veja que quando eu altero para menos aqui, automaticamente vai diminuir também o valor do meu crédito. Por quê? Claro, você está pagando uma parcela menor, um crédito vai ser menor. Vamos fazer um teste? Ó, 1.300. Era 321 mil, ok? Agora ele vai para quanto? 226 mil. Mas aqui é interessante. Talvez você queira fazer isso por conta que é quanto você está disposto a comprometer do teu orçamento, justamente para você ficar mais confortável. Isso é muito interessante, isso é planejamento financeiro. Eu tenho vários vídeos aqui no canal também, caso você tenha alguma dificuldade com isso, vai lá, dá uma olhada, corre lá na listagem, você vai encontrar vídeos ali ensinando e ajudando você justamente com o teu planejamento financeiro. Isso é o que eu tinha para hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, aproveita, já dá um like e também, claro, manda para mais alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.